Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje sobre um tema delicioso, a gente decidiu chamar assim: somos pais de primeira viagem, e agora? Aquelas dúvidas que sempre surgem com os pais de primeira viagem, e você que teve o segundo, o terceiro, o quarto filho e descobriu que com cada um é diferente, e você tem uma questão nova, uma situação nova a ser vivida aí, um novo desafio, você manda sua pergunta para cá também, mesmo que não seja exatamente a sua primeira vez aí na maternidade, você pode mandar sua pergunta sobre o tema. Aproveita essa oportunidade, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Eu anunciei hoje bem mais cedo para que você já pudesse mandar sua pergunta, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @DeniseLuque, tem stories do dia de hoje, falando sobre o programa, já mostrando um pouquinho o nosso convidado aqui também. Abri o box de perguntas, aquela ferramenta, mas como ali os caracteres são limitados, eu sei que você pode preferir comentar ali embaixo, assistindo aos vídeos ou lendo aquele texto nos stories. Tem uma ferramenta ali embaixo que você já comenta, vai direto para as mensagens particulares, tá? Então aproveite e faça isso, faça a sua pergunta hoje, o programa inteirinho feito com a sua participação. Você vai abastecer as perguntas aqui, você vai fazer as perguntas do programa de hoje para o nosso convidado especialíssimo, muito querido, Dr. Moisés Chensinski. Ele é médico pediatra e homeopata. Doutor, estou tão feliz de ter você aqui de novo. Obrigada. Que bom, obrigado pelo convite. É só chamar, a gente é facinho, a gente vem mesmo. Vem mesmo. Da última vez você esteve aqui com a nutricionista, a Vanessa. Com a Vanessa. Agora sozinho para a gente conseguir esse bate-papo. É tão fácil, né? É tão gostoso. Quem não tem filhos tem perguntas sobre isso também, acaba compartilhando e vivendo com outras crianças, sofrendo com o drama dos outros pais, né? E como eu falei, às vezes você já tem o seu segundo, seu terceiro, quarto filho, e você fala: ih, achei que eu soubesse. Até porque mudam as crianças, mudam as orientações, e a gente está sempre antenado para dar essas orientações mais adequadas, mais atualizadas, que muitas vezes as avós não tinham, e a gente tem essa condição de passar essa informação. Aliás, tem algo que é muito legal, eu vou abrir as perguntas dos telespectadores, como eu havia prometido, mas tem algo muito legal que é essa diferença das gerações, das condutas, e algo você falou na entrevista anterior, eu chamo tanta atenção, eu guardei tanto isso para mim, que é de agregar, né? Então você leva, porque todo mundo tem amor para cuidar daquela nova criança, né? Do novo integrante da família, do bebê. E se tem amor, essa conversa fica mais fácil, né? Com toda certeza, e principalmente, é difícil imaginar que alguém vai chegar na sua casa, você super feliz porque teve um nenê, e vai falar assim: você está muito feliz, eu preciso sacanear com você um pouquinho para deixar você menos feliz. Não, as orientações tem sempre a intenção de ajudar. A questão é que muitas vezes é um palpite, é alguma coisa que naquele momento não é a informação mais apropriada, coisas que mudaram, enfim. É sempre importante o apoio da família, a rede de apoio, mas é importante também a avaliação e a conversa com o profissional que está acompanhando a criança. Perfeito. Primeira pergunta, da Geidileia Mendes. Ela conta que tem uma única menina, hoje está com 19 meses e já estamos iniciando o desmame materno, ela conta aqui. Mas está sendo muito difícil, porque ela chora e grita demais a ponto de ficar rouca. Acaba que eu cedo, porque tenho receio de causar algum dano a ela. O que devo fazer? O desmame é difícil, né? Sim. Às vezes o desmame é muito mais difícil do que o iniciar a amamentação. Porque no desmame, na hora do desmame, já existe um vínculo tão forte entre mãe e bebê que quando a gente pensa em alimentação, vai muito além da alimentação.
é o contato pele a pele, é aquele momento do dia onde a mãe está muito próxima dessa criança. Você percebe que dificilmente a criança, maior inclusive, ela está lá, aí ela vem para mamar e ela fica quietinha. Não, ela mexe no cabelo da mãe, existe essa troca de carinho. O que a gente espera é sempre o desmame natural. O que é o desmame natural? É aquele momento onde mãe e bebê estão em comum acordo e seguros que dá para fazer uma transição do carinho do peito para o carinho do colo, para o carinho do aconchego, para o carinho do apego. Não que ele não precise existir, mas já é uma transição. Ele já acontece, o carinho do colo, o carinho do apego já é desde o bebezinho. Mas é um momento onde a criança está segura, ela sabe que essa mãe vai estar lá, a mãe sabe que a criança também está lá, é um contato. E aí a questão é assim, é conversar para entender se aquele é realmente um momento do desmame, se esse é mesmo um momento desta separação, mesmo que seja por uma troca de um outro, não vou dizer compromisso, mas de um outro contato, de um outro relacionamento entre mãe e bebê. Então, tem a questão do carinho, dessa troca. Às vezes o bebê está preparado para esse desmame e a mãe não está. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. Muitas vezes a gente recebe no consultório uma mãe que fala assim, ele me desmamou. Não, quer dizer, explica isso melhor. Não, eu não estava pronta, mas ele não quis mais. Conheço gente que me contou essa história aqui agora há pouco. Estava me contando assim, que chegou de madrugada, foi toda pronta para amamentar, e ele falou, não. Ela definiu. E muitas vezes ela não avisou a mãe disso, nem deu sinais. Mas foi um momento de uma transição, onde naquele momento se estabeleceu que, legal, deu aqui o que tinha que dar, vamos passar para a próxima fase. E cada criança e cada família tem essa próxima fase em algum momento diferente. A criança tem que estar comendo bem para desmamar? Não necessariamente. Veja, a recomendação é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A partir do 6º mês a gente começa a introdução alimentar. A introdução alimentar é complementar até 1 ano. Então, de 6 meses até 1 ano, o leite materno ainda é o principal alimento. Depois de 1 ano de idade, a comida é o principal alimento e o leite passa a ser a alimentação complementar. Vira água, não dá a nutrição que precisa. Não, ela dá a nutrição que é para se dar de um leite. E de um leite da própria espécie, o leite da mãe. A criança vai comer melhor depois de 1 ano de idade. Isso, pra você ter uma ideia, quando a gente introduz a comida, a criança come 2 colheres de sopa de comida. Não sopa, comida amassada, nada batido, nada passado no liquidificador, nada no mixer, nada coado, quer dizer, a comida amassadinha. Isso vai aos poucos, é uma aquisição dessa criança. Isso também precisa ser acompanhado e, às vezes, estimulado e orientado. Perfeito. Costuma ser muito comum, me corrija se eu estiver errada, porque esse é exatamente o seu dia a dia, a mãe que mantém o bebê no peito em 2 horários que dariam trabalho se a criança não estivesse mamando no peito. O último tetê do dia e o primeiro. Então, amanhã acordou, você não precisa nem sair da sua cama. Você tá ali, você dá o peito pro bebê. E esse momento, se estiver confortável para a mãe e o bebê estiver ali mamando, ele tá afim, ele quer, tudo bem? Continuar? A recomendação da Organização Mundial de Saúde, que estuda isso, do Ministério da Saúde, que estuda isso, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que estuda isso, é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado com alimentação saudável a partir do 6º mês até 2 anos ou mais. Ela não estabelece um final. Eu vou retomar, por exemplo, aquilo que quando a gente esteve aqui, a gente falou isso no livro. Nós somos mamíferos. O macaco, por exemplo, mama até nascer a sua 2ª dentição, que para a gente é por volta dos 6, 7 anos. O elefante mama até os 5 anos. Por que é que nós não podemos ser mamíferos e mamar até a hora onde for o momento? Quando chega por volta dos 3 anos, 4 anos, algumas crianças já diminuem, você vai ver uma menor parte de crianças sendo amamentadas. Mas ela deve ser
até o momento em que a mãe e o bebê julgarem que é o adequado. Nada contra amamentar de manhã e amamentar antes de dormir. Perfeito. Já já eu volto com essa pergunta aqui da Juliana. Ela tem uma bebê de 6 meses e a dúvida é sobre quantidade de alimentação, porque também tem uma expectativa da mãe ou do cuidador, da avó, né, de quem está dando aquela comida. A gente Sim. faz um pratinho meio sem referência, né? Porque às vezes a refeição para nós seria uma quantidade, mas para uma criança, um bebê de 6 meses, eu acredito que a quantidade seria bem menor, né? Já já você me conta de quantidade, pra gente não perder também. Hoje tanto se fala de reeducação alimentar, né? Da gente conseguir responder com saciedade. Hoje a gente perdeu esse critério, né? Perdeu esse termômetro. Como é que faz pra criança ter isso preservado a vida toda, né? Acho que começa nessa fase. Já já, o doutor explica pra gente. Doutor, vamos para a pergunta da nossa telespectadora. Aliás, ela faz algumas perguntas. Primeiro, que a bebê dela tem 6 meses, a dúvida é sobre a quantidade da alimentação, se ela pode cozinhar todos os legumes juntos e se dá para congelar. A questão de congelar facilita, né, a vida, mas ela quer saber a questão dos nutrientes, doutor. Olha só, quando a gente fala de uma criança de 6 meses, a gente faz introdução alimentar. Isso significa que nós vamos iniciar os gostos de alimento para a criança. Quando a gente introduz um alimento novo para a criança, a intenção não é o alimento. O alimento fundamental da criança até o 6º mês exclusivo, o leite materno, dos 6 meses a 1 ano, ainda o principal é o leite. Então nós estamos introduzindo texturas, temperaturas, consistências, cores de alimentos diferentes. Quando eu pego um montão de legumes, misturo tudo, bato, aquilo fica sempre com a mesma cara, fica sempre com a mesma textura. Então qual que é a ideia? Aquilo só muda, por exemplo, se eu colocar beterraba, porque aí fica vermelho. O resto fica tudo igual. A cara é a mesma, o gosto é o mesmo. Então a intenção é apresentar aos poucos a alimentação para a criança. Uma frase que eu costumo falar no consultório é assim: o fato de a criança poder comer de tudo a partir do 6º mês não significa que ela precise comer tudo no 6º mês. Perfeito. Aos poucos. Você vai começar com a fruta, depois de um tempo, 10, 15 dias que a criança já está se alimentando, você começa com o almoço. Depois de uns 15 dias você introduz o jantar. Depois de uns 15 dias a fruta no lanche da manhã e você pode passar a fruta para sobremesa do almoço e do jantar para que essas 2 refeições sejam refeições sem leite. A quantidade que a criança come é pequena, porque o principal alimento dela não é a comida, é o leite. Então imagina, meia banana. Você escuta muito assim: essa criança é magrinha, vamos dar comida para ela. Tá bom. Meia banana, 2 colheres de comida. O que isso faz de diferença na alimentação da criança? Em termos de nutrientes, muito pouco. Mas já é uma transição, e toda transição deve ser lenta, deve ser tranquila. Congelar o alimento, nessa fase, inicialmente, não é necessário, porque você vai colocar lá 2 legumes, uma verdura, não é para colocar sal até 1 ano, o açúcar não é recomendado até 2 anos, então muito cuidado, o suco a gente não dá até 1 ano de idade. Então, se for congelar, saiba que alguns nutrientes, algumas coisas se perdem. Mas perde muito? Não, mas veja só, a criança está comendo pouco, espera para pensar em congelar mais tarde. Quando você vai cozinhar uma batata, cozinhar uma cenoura, leva quanto tempo? Aí você amassa e dá para a criança. Ou pega a fruta em pedaço e dá na mão da criança para ela olhar um pedaço e o outro lado você está oferecendo também. Então não tem uma necessidade de nem misturar tanto, nem congelar. Pouquinho, né? Faz rapidinho. É coisa rápida, a gente também gosta de alimento fresquinho, né? Então. Vamos lá, você falou do suco a partir de 1 ano, que não apresentar antes de 1 ano, né? Isso. Não significa que tenha que apresentar com 1 ano de idade. Também não, mas a partir de 1 ano, qual que é a ideia? A ideia é que a partir do 6º mês a criança coma fruta e beba água. Tá. Quando você introduz um alimento que é doce, uma bebida doce, ela se acostuma com o gosto da bebida doce e tem mais rejeição à água. Eu vou comer a laranja. Você pega uma criança, ela vai comer uma laranja. Ela come 1 gomo, 2 gomos de uma laranja.
Você vai fazer um suco de 150 ml, você põe 2 laranjas. Então a quantidade de açúcar é maior, a absorção é maior, você espreme e coa, então você tira as fibras. Ou seja, você coloca essa criança em risco de sobrepeso e em risco maior de ter diabetes tipo 2, por exemplo. Quando você vai introduzir o suco, depois de um ano, a quantidade é de 100 ml por dia, 120 por dia, até os 3 anos. Então a necessidade é pouca, ela é uma complementação. Então você pode oferecer em algum momento do dia, pode ser até depois do almoço, pode ser até depois do jantar, para melhorar um pouquinho com a vitamina C a absorção do ferro, mas não é obrigatório. Pode dar, oferecer. E lembrando, obviamente, que nós estamos falando de suco natural. É lógico. Pegar a fruta e fazer na hora o suco. Tá? Aí vamos imaginar que o bebê vai completar 6 meses e você programou uma viagem. Você pensa, vou começar a introdução alimentar na viagem, mas estou numa cidade diferente, ou eu queria aproveitar de outro jeito ali, que não vai ser bacana ter essa demanda. Tudo bem completar e não começar a introdução alimentar? Então, vou imaginar algo grande aqui, tá? 15 dias de viagem. Tá, Tudo olha bem? só. Vamos falar primeiro da viagem. Então, o que as mães me perguntam às vezes, né? Com que idade que o bebê pode viajar? Olha, para uma criança viajar sem ter problema, sem ter restrição, sem nada, a idade boa é por volta dos 18 anos. Porque até os 18 Eu anos... ia tomar água, até parei. Pois é, não tem jeito, né? Com 18 anos você não tem mais como segurar, né? Mas brincadeiras à parte, o ideal é para viajar quando a criança já tem uma certa rotina estabelecida. Então, depois de um ano é o mais adequado. Tá, não tem jeito, vai viajar 6 meses, é Natal, vai ver o avô, enfim, a avó, tá bom, vai viajar. Nenhum problema em retardar por esses 15 dias a introdução da comida. É importante que a gente saiba que precisa introduzir, porque é importante não só o ato da mastigação, como a iniciativa de ter novos paladares, novas texturas, isso é importante, porque essa criança vai tomar leite vai mamar até um determinado ponto da sua vida e depois o resto é comida. E a comida é importante para fortalecer a musculatura da boca, para ajudar na formação daquilo que a gente chama do sistema estomatognático, quer dizer, o osso, o dente, tudo isso é importante. Às vezes a gente tem criança que, por questão de facilitar, a mãe bateu na comidinha porque ela não comia até os 2 anos. Quando chega por volta dos 2 anos e meio, essa criança não come direito, não fala bem, não articula direito, acaba tendo problemas eventualmente de respiratórios, questões de formação dentária. Então, é importante sim iniciar. 15 dias não vai fazer grande diferença. Adorei os 18 anos, tá? Isso, é uma idade boa. Adorei. Já estava pensando, será que ele vai falar 18 meses? Pensei aqui rapidamente. Anos mesmo. Isso. Vou dar um recadinho, já eu volto. Vira e mexe, eu recebo. Aliás, se essa telespectadora estiver assistindo, eu vou pedir para ela mandar essa mensagem aqui agora e contar o caso dela, contar se isso já mudou. Certa vez ela escreveu para mim, não era o tema, o assunto não era esse, mas ela me escreveu, me contou que a bebê dela tinha 1 ano e um pouquinho e ela não tinha apresentado a comida ainda para ela, porque mama bem. E nem sei se era o peito, acho que fez a troca do leite, mas a criança mamava tão bem e estava tudo bem, crescendo bem. Mas aqui o doutor falou que tem outras questões envolvidas, não só ganho de peso, né? Tem uma questão do desenvolvimento, aliás, precisa introduzir, né? Já o doutor explica um caso como esse, eu sei que não deve acontecer com tanta frequência, mas como eu já recebi várias vezes a mensagem dessa telespectadora, eu vou trazer esse assunto aqui para o doutor falar. E tem tantas perguntas, tantas perguntas, já eu volto. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem muito mais bate-papo, tem a sua pergunta, que hoje o programa é especial, hoje o programa é com a sua pergunta. Até já! Nós estamos de volta! Somos pais de primeira viagem, e agora? Ou você que se descobriu aí com seu 2º, 3º, 4º filho,
tendo dúvidas ali, achei que eu soubesse, mas esse bebê é diferente, essa criança é diferente, ou minha fase de vida é tão diferente dos outros filhos que eu tenho novos questionamentos. Eu achei que a questão ali ia ser resolvida facilmente com a minha experiência, mas não foi dessa forma. Também a gente sabe que ter o suporte ali, né? Ter uma equipe que vai te ajudar, e o pediatra é quem encabeça aí, na minha opinião, essa equipe. Você tem pediatra que não te incentiva no aleitamento materno, é diferente, que não te informa os benefícios disso, é diferente. A gente vai entender, todos são pediatras, mas também a gente tem que afinar com o especialista, com o médico, o Dr. Moisés Chensins, que é o nosso convidado de hoje. Doutor, eu vou voltar com as nossas perguntas, aliás, eu deixei perguntas. Deixa eu falar uma coisinha disso que você falou, eu acho que é importante que as mães saibam também. Cada vez que uma criança chega nova no consultório, eu também sou um pediatra de primeira viagem. Legal. Naquela mãe, naquela criança, que vai me mostrar as características que ela tem. Eu vou passar uma informação geral. E dentro do geral, vai ter alguma coisa que é específico, que são as dúvidas dela. Para as dúvidas dela, eu sou um pediatra de primeira viagem. Eu só tenho um conhecimento do tempo que eu sou formado, daquilo que a gente estuda, das atualizações, para poder passar para ela a informação. Com esta informação, a decisão sempre é dela. Sempre vai ser das famílias. E a gente vai tentar, dentro daquilo que ela tem, oferecer o melhor caminho para as nossas possibilidades, para o bebê nascer, crescer saudável, virar um ótimo cidadão. Perfeito. Pergunta da nossa telespectadora, que, aliás, se ela estiver assistindo, até pedi, vou abrir aqui, ver se ela mandou mensagem. Sempre me perguntou da bebê dela, de 1 ano, que só mama, então não ficou claro para mim se era leite materno ou se ela já tinha introduzido a fórmula, mas a fonte de alimento é leite e a criança não come outra coisa. Denise, ela mama tão bem, tá crescendo, pesa bem, cresceu, que não vi necessidade. Mas o doutor explicou no bloco anterior que não é só uma questão de ganho de peso, tem até a própria articulação, o falar da criança, que é um marco de desenvolvimento tão importante, que gera tanta expectativa, que a gente fica esperando a criança falar, né? Olha só, quando a criança vai mamar, o movimento da boquinha dela é para dentro. De peixinho. Então ela fecha a mordida. O dente vai nascer. Para ele ter espaço, ele precisa que a mordida abra. Então o comer proporciona isso. O que falta na comida quando você dá só leite? Ferro. Tanto que a gente suplementa ferro para crianças em aleitamento materno exclusivo a partir do 6º, mas quem não está em aleitamento exclusivo a partir do 3º mês. Por quê? Porque o ferro pode trazer, a ausência desse ferro pode levar uma criança a crescer, engordar e ter anemia apesar disso. Nos primeiros 2 anos, a anemia interfere não só no crescimento, mas na formação cerebral da criança. Então, nós podemos estar diante de crianças que possam apresentar determinadas deficiências de aprendizado, deficiências de atenção por terem anemia. E isso precisa ser prevenido. Essa é a parte da pediatria que a gente é mais ferrenho defensor, que é a puericultura. A puericultura são as orientações que eu vou dar para você não adoecer. Então, a alimentação adequada, a vacinação adequada, a higiene ambiental adequada, a higiene de sono adequada, tudo isso são orientações que a gente passa durante a consulta. Então, por exemplo, se você não der ferro, você corre risco dessa criança ter anemia. Ah, mas o ferro, ele suja o dente, o ferro, Sim, ele suja o dente. Ah, o ferro resseca o intestino. Sim, o ferro pode ressecar o intestino. Ah, o ferro deixa o cocô preto. Sim, o ferro deixa o cocô preto. Mas existem formas que a gente tem para amenizar essa situação. Então, o dente fica preto. Então, primeira recomendação, nasceu o primeiro dentinho igual à primeira consulta com o odontopediatra. Não serve o seu dentista, que é sensacional e também atende criança. Precisa ser o especialista, porque ele vai te orientar que é importante desde o nascimento do primeiro dente, a escovação de dente com pasta, uma pasta específica e de preferência com flúor. Tá? Essa é a recomendação. Ah, mas a gente usa aquele que não tem flúor. As recomendações são essas, você usa o que você achar que é importante. O que protege contra a cárie
é o flúor com a escovação. Ah, mas e a questão? Então o dentista vai te orientar a respeito dessa história do ferro. O intestino a gente controla com a questão da alimentação. Existe uma outra questão que quando você introduz comida, você muda a flora bacteriana intestinal do bebê. E isto ajuda a ressecar o intestino também. Então não é só o ferro. Suspender o ferro é colocar a criança em um certo risco de ter anemia. O risco da prisão de ventre a gente controla com outras coisas. A anemia a gente só controla com ferro. Vou fazer então essa pergunta. Tem telespectador na linha? Telespectador? Então vamos atender o telespectador, tem sempre prioridade. O Gustavo fala de onde? São Paulo. Oi, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Eu falo aqui de Osasco. Gustavo, fica à vontade para fazer sua pergunta. Eu queria perguntar para o doutor, eu tenho uma dúvida, eu sou pai de primeira viagem, né? O bebê vai fazer, já está quase com 1 ano já, né? E eu estou com uma dúvida muito séria, que me disseram uma coisa, eu não sei se é especulação, né? Eu vou perguntar para o especialista que é melhor, né? Se as papinhas industrializadas não são bom dar para o bebê, melhor dar outras coisas. Se é melhor evitar as papinhas industrializadas, porque me disseram que não são saudáveis. Obrigada, Gustavo, pela sua participação. Doutor. Olha só, Gustavo, o que a gente costuma recomendar até 1 ano de idade é não oferecer nada para a criança que venha em saquinho, potinho, latinha, caixinha ou vidrinho. Legal. Porque isso Adorei. tudo é artificial. Adorei. Então, é sempre imensamente melhor fazer a comida natural. Puxa, mas eu tô no deserto e a única coisa que tenho é esta papinha. Come. Lógico, você está numa situação especial, ela é uma exceção. Paciência, dos males o menor, não vai passar fome. Mas todas as vezes que você introduz qualquer papinha industrializada, ela não tem o frescor, a textura, o sabor de uma comida feitinha na hora. Tá? Então, ideal é não oferecer nem fruta, nem papinha industrializada. Papinha, nem fruta, nem a comida. O ideal é sempre fazer a comida. E fazer a pergunta da nossa telespectadora. A Cris Veríssimo Oliveira diz bom dia. Ela mandou cedinho a pergunta porque eu postei, ainda era um bom dia. Meu filho tem o intestino muito preso. Parei de dar sulfato ferroso, melhorou as fezes dele. Posso deixar sem essa suplementação? Doutor? Então, recomendável? Não. Precisa melhorar a questão do intestino? Sim. Então é importante conversar com o pediatra para ele avaliar melhor. Eu não sei a idade, se ela fala a idade do filho, a questão do sulfato. Como eu disse, quando a introdução alimentar pode acontecer de o intestino ressecar sim. Então existem medidas que a gente pode fazer, tomar para auxiliar o intestino do bebê. Mas não oferecer o ferro aumenta muito a possibilidade de anemia. E não tem alimento que corrija a anemia. Não existe. Vou te dar um exemplo de mitos da alimentação. Beterraba, lindo, né? Tem ferro pra caramba. Não. 100 gramas de beterraba tem 0,8 miligramas de ferro. Deixa eu mudar. Até os 6 meses, a necessidade de ferro da criança é de 0,3 miligramas, com 6 meses passa para 9. Aumenta 30 vezes. Então não adianta só o alimento ter ferro. Ele pode ter 10 ferros, mas ele consegue absorver quanto disso? A melhor absorção é do leite materno, 50%, que tem pouco ferro. Para 0,3 miligramas ela supre, para 9 miligramas não. A segunda é a da carne, que tem 30%. Então, por exemplo, se eu pegar 100 gramas de carne, fraldinha, enfim, e ela tem 2 miligramas de ferro, delas 30% são absorvidas, 0,6 miligramas. Isto quer dizer que para eu ter 9, eu preciso comer 15 vezes 100 gramas, eu preciso comer 1,5 kg de carne. O bebê não come nem 100 gramas. Eu estou olhando aqui, tem gente que deve comer esse 1,5 kg de carne num final de semana, num mero churrasquinho. Tem cara de que o pessoal curte, né? Já tem gente aprovando aqui, isso.
Beterraba tem 0,8 miligramas. As verduras têm 10% de absorção, então é 0,08. Poxa, então por que beterraba ficou com fama de ter muito ferro? Porque ela é vermelha, que tem a cor do sangue. As verduras escuras também têm pouco, proporcional à carne, mas 10% é absorvido. Então, como que a gente previne e trata a anemia? Suplementação ou tratamento de ferro. Perfeito. Mãe desnutrida. Então, a mãe anêmica. Eu sei que o nosso corpo é tão inteligente a ponto dele tirar da mãe para oferecer para o bebê, mas a mãe tem que estar equilibrada e tem que ter uma alimentação regular ali, né, para poder oferecer o leite para o bebê. Então, o bebê tira o que ele precisa. O que é difícil de entender é esta mãe estar anêmica e não estar em tratamento. Então, ela deve ser tratada e acompanhada para que ela não tenha anemia. Anemia a gente tem uma incidência, uma prevalência muito grande de anemia no Brasil, muito grande. Então, é importante que a gente entenda que se previne desde bebê, que se faça uma alimentação saudável, que se faça um acompanhamento regular. Na gestação, esses exames são feitos com mais frequência, aumenta a possibilidade de anemia, porque a mulher dilui. Então, se faz a suplementação. Quando amamenta, às vezes o próprio médico dá essa suplementação. Então, se nós estamos falando de gente desnutrida e anêmica, nós estamos falando de alguém que está carecendo de acompanhamento médico adequado. Perfeito. Recebi pergunta aqui sobre os exames do bebê. Então, o bebê precisa fazer exame de sangue? A gente dá vitamina D dos 7 dias aos 2 anos. A gente dá ferro dos 3 ou 6 meses até os 2 anos. Então, se uma criança está crescendo bem, evoluindo bem, não adoece, não tem nada, quando é 2 anos e a gente tira o ferro e tira a vitamina D, eu preciso saber como é que está isso aqui. Então, a gente colhe com 2 anos dosagem para ver se tem anemia, se tem a vitamina D adequada, fezes, urina de rotina. Não, a criança tem 1 ano de idade, não está crescendo bem ou adoece muito, então com 1 ano a gente colhe de rotina. Mas aí já não é tão rotina, aí já é por conta de alguma razão especial. Telespectadora está na linha, é a Mônica, fala conosco de Maracás, na Bahia. Nossa. Oi, Mônica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu tô assim meio que desesperada, né? Já com o meu 2º filho, que tô com tanta dificuldade de inserir a alimentação nele. Ele teve um aleitamento materno exclusivo, até hoje pode se dizer, porque eu não tenho condições nenhuma eu não estou tendo condições de inserir a alimentação nele. Todas as coisas que eu dou, ele rejeita. O que é que eu posso fazer, doutor? Até quando foi o alimento exclusivo dele, o leite, Mônica? Leite materno. Até quando? Ele mamou até 8 meses. Tá. E aí você está com dificuldade da introdução alimentar. Doutor... Acho que ela está com 2 anos, é isso? Isso, 2 anos isso. o filho. Isso. Então, iniciar a alimentação é começar aos 6 meses. Quando você introduz mais tarde, é importante o acompanhamento. A questão é que tipo de comida foi introduzida, bateu no liquidificador para facilitar, essa criança não aprendeu a mastigar. Faz o acompanhamento com o profissional, com o pediatra, para entender melhor o que é que está acontecendo. Precisa saber se está crescendo bem, ganhando bem peso. De repente, fazer uns exames para avaliar se já não tem anemia. Porque se a criança está com anemia, ela perde o apetite. Se ela perde o apetite, ela não come, ela tem mais anemia. E isso não acaba. Então, é importante fazer uma avaliação médica. É uma consulta para poder ter essa orientação. Forçar a comida não adianta. Você vai forçar para dentro, a criança cospe para fora. Trazer a criança para comer à mesa junto com os pais é importante. Se a criança está vendo o pai comer ou outras crianças comerem, ela vai se interessar também. Não oferecer nenhum salgadinho, docinho, balinha, porque ela não come. Você não substitui por porcaritos, a gente não faz isso, tá? É importante que se alimente com uma alimentação saudável.
sem fritura, sem gordura, sem excesso de açúcar, sem excesso de sal, para que a criança se habitue a comer. Comer é uma necessidade da gente. A criança vai querer comer se ela tiver um ambiente favorável, familiar, um ambiente gostoso para ela poder se alimentar. Perfeito. Você falou do sentar-se à mesa, então da criança ver os pais se alimentarem também. Eu não sei se é uma coisa nossa ou, enfim, ou pontual, se acontece, mas tem uma cultura de primeiro a criança come. Então, primeiro a mãe, né, o pai, eles dão a comida para a criança e a criança vai brincar e depois eles se sentam à mesa. Você acredita que dê para fazer isso no mesmo momento? Então, o pai está se alimentando, a mãe está comendo e ao mesmo tempo que a criança tem um outro tempo, né? Às vezes a criança precisa de mais tempo para mastigar e para engolir. A gente acho que come um pouquinho mais rápido, o adulto, né? Não sei. Me fala, dá para fazer ao mesmo tempo? Você acha que é saudável, é bacana? Então, todos ali ao mesmo tempo? Porque parece que demora um pouquinho. Que os pais só conseguem fazer isso quando a criança está bem maior, né? Então, demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Precisa de tempo. Talvez aquilo que as crianças mais precisem da gente é tempo. O tempo. Eu tenho que sair para ir para a escola às 7 horas. Essa criança acorda às 6h30. Ela não vai comer, ela não vai tomar café da manhã. Perfeito. Então eu vou acordar ela às 6. Para eu acordar ela às 6, ela precisa ter dormido mais cedo. Se ela vai dormir muito tarde, ela não acorda às 6. Muitas vezes a gente tem, inclusive até referindo à pergunta anterior, né? Uhum. A queixa não é assim, meu filho não come. É que ele dorme à meia-noite, acorda às 10 da manhã. Às 10 da manhã, ele come alguma coisa, um cafezinho da manhã. Ao meio-dia, ele não almoça porque ele não sente fome. Aí ele vai almoçar às 2h30 da tarde. Aí ele vai jantar às 11 da noite. Ou seja, é uma dinâmica muito ruim para a criança. A criança precisa de uma certa rotina. E é importante, não, nasceu meu filho, ele que se acostume com a minha rotina. Não. Se essa é a sua ideia, não tenha filho. A ideia é completamente diferente. Eu sei que vai nascer um indivíduo que depende 100% de mim até os 18 anos. Ou mais. Não, mais, né? Pois é, mais. Não, mas hoje uns 30, 30, vai. Tá bom, vai. Mas que vai ter uma certa dependência total por muito tempo. Sim, é verdade. A primeiríssima infância, que é até os 3 anos, é um período muito importante na formação da criança. E nada é mais importante do que o amor, o carinho, o vínculo, o estar junto, o respeitar a criança. Quando eu pego uma criança, ela não está querendo comer e eu enfio comida na boquinha dela, isso é desrespeito. Ela não quer comer. Mas por que ela não quer comer? Então, vamos entender por que ela não quer comer. E vamos tentar acertar para ela comer. O mais importante mesmo é a família, é o vínculo. É que essa criança se sinta amada, acolhida, respeitada, compreendida. Dali para frente, se eu entendo que meu filho demora muito para comer e hoje eu cheguei tarde, eu estou cansado e a minha esposa quer conversar alguma coisa comigo, então é assim, alguém senta com a criança, come junto com essa criança e não rápido para que ela... No tempo dela. Muda-se a rotina um pouquinho. Olha, o pai chega muito tarde, ele não consegue pegar esse período. Tudo bem. A mãe come com a criança, o pai aproveita se der para dar banho, se não... Quando chega no final de semana, é o dia inteiro para os dois compartilharem a felicidade que é ter um filho. Que gostoso. Ou 2. Perfeito. Ou 3, desculpa. Enfim. Eu vou mandar um beijo, filhos, né? E família, né? E família. Vou mandar um beijo para Maria. Fala conosco da cidade de Prado, é isso? O pai é de Prado, na Bahia. O nome dele é Martins, o pai da Maria. Também está assistindo a gente, ambos do estado da Bahia. Um beijo para vocês, muito obrigada pela audiência. Eles estão felizes assistindo ao programa aqui. Obrigada, viu? Essa família maravilhosa. A gente fala tanto de família, né? Aí, uma família conectada aqui com a gente, assistindo ao programa. Muito obrigada. Doutor, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, a criança vem... Hoje, com a internet, as pessoas compartilham a maternidade, né? Umas com muita leveza,
outras com um certo peso e hashtag vida real, maternidade real. A criança vem desprogramada, eu penso dessa forma. Então, você está falando aqui que é possível sentar a família toda, se os horários batem, e de qualquer forma, mesmo que os horários não baterem, a atenção para essa criança, a alimentação no tempo dela, essa refeição, esse carinho, esse acolhimento. Se a criança vem sem manual, mas também vem sem a programação, isso é construído. Então, a gente está falando que muito do que se fala antes de ter filhos, ou muito que se vê, que às vezes os pais reclamam, é de não pode falar erro, não é erro, de algo que eles fizeram. A criança não tem culpa disso. Não é a criança que quer levantar da mesa, sair correndo e brincar. De alguma forma, deu essa chance para a criança fazer isso e depois isso se tornou um hábito. A criança, mas ela não para quieta na cadeira. É por aí. E essa conversa com o pediatra também alivia isso? Às vezes está pesado, tem fases, tem saltos de desenvolvimento, tem noites sem dormir, às vezes várias, por meses, às vezes anos. Mas essa conversa com o pediatra também traz esse alívio, porque você acaba se tornando um integrante da família, né? Sim. Explica um pouquinho, por favor. Olha só, o pediatra é o médico da família. É a grande chance que a gente tem. A gente não educa uma criança, a gente acompanha uma família. A educação da criança acaba sendo sempre a responsabilidade dos pais. Uma das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 tela até 2 anos de idade. 0 tela quer dizer sem celular, sem tablet, sem TV, sem computador, sem DVD, sem nada. Então, o que você fez no final de semana? Nós fomos almoçar juntos. Aí você chega no restaurante e estão os 3 na mesa. A mãe no celular, o pai no celular e a criança no tablet. Onde é que vocês foram almoçar juntos? Né? Então, é importante que a gente entenda que educação, criação, carinho, afeto é compartilhado. E sim, a criança vai receber a influência daquilo que ela vive. Se ela vive carinho, ela retribui e aprende carinho. Se ela vive ser ignorada, ela vai aprender a ignorar. Mas essa criança quer sair correndo porque quer brincar. Ela quer mesmo porque ela é saudável. É importante neste momento mostrar para ela que estamos todos comendo juntos, você aguarda um pouquinho ou, tá bom, quer ir brincar? Vai brincar, não tem problema. Mas na hora que a gente chamar para ir tomar banho, você vem, tá? Tá, eu venho. Então é importante sim, todo esse vínculo, todo esse crescimento em conjunto e o respeito, tanto se eu respeitar o meu filho, certamente eu terei respeito de volta. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre a maternidade. Somos pais de primeira viagem. E agora? É você que se descobriu pai e mãe, nem é de primeira viagem, mas tem dúvidas, como se fosse, falar, Denise, como se fosse primeira viagem, porque parece que as crianças são tão diferentes, parece que é tudo de novo, né? Eu aprendi com o primeiro, sim, mas as dúvidas mudaram. Agora eu tenho outras questões. Também a nossa doutor Moisés Chensins, que é o nosso convidado, também, quando a gente tem, as dúvidas vão mudando de patamar, né? Então, aquele primeiro, o sufoco, você não passa. Mas você refinou também a sua maternidade, né? Passa outro sufoco. Você passa outro sufoco. Antes de voltar para a nossa entrevista, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui hoje com uma super dica para vocês, aqui diretamente do Shopping do Povo. Hoje eu quero falar para vocês, pessoal, sobre um livro que vai te mostrar que nada é impossível para Deus. Então, aquilo que você está precisando, que Deus sabe que você necessita, não é impossível para Deus. Para nós, muitas vezes pode ser impossível, mas para Deus não é. E o título do livro já diz isso: Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina. Deus pode operar na sua vida, Deus pode fazer o impossível, que é aquilo que você está precisando neste momento. Muitas vezes você foi desenganado por um médico, o médico disse que é impossível, mas acredite, para Deus tudo é possível. Então,
para você aprender mais da Palavra de Deus através do conhecimento que você vai adquirir neste livro, você pode vir aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próxima à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje, continua com você. Obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto a conversar com o Dr. Moisés Chensinski, ele é pediatra e homeopata, explica tudo para nós sobre as dúvidas. Hoje o programa é feito com as exclusiva, é sempre com a sua participação, mas hoje só as perguntas dos telespectadores, então ainda dá tempo de ligar. 3337-5886, 0 operadora 11, 3337-5886 e também através das nossas redes sociais você participa. Deixa eu voltar com a pergunta do Tássio. Tássio, um beijo para você, obrigada por participar do programa. Tássio quer saber o seguinte, inalação em bebês, pode fazer com soro fisiológico ou se é necessário o médico pedir para fazer? Não, depende para quê. Se é por fazer, não precisa. Se tem necessidade, porque o bebê está com algum problema respiratório, o pediatra vai orientar. A inalação com soro ela não traz mal nenhum, mas é importante que incomoda o bebê às vezes, enfim, tudo que for medicar, sempre é importante conversar com o pediatra. A inalação com soro, se já foi indicado alguma vez para alguma situação especial e essa situação se repete, pode ser feita, mas ao mesmo tempo não ficar esperando por muito tempo. Se não está melhorando ou se piorar, avisar o pediatra. Pergunta da Viviane Figueiredo. Gostaria de saber se vitamina C para os bebês é bom. Meus filhos gripam menos quando ela toma vitamina C. Ela conta. Tenho um filho de 4 anos e um de 8 meses que gripam com muita facilidade. Ela mora em Goiânia. Olha só, vitamina C é importante, sim. O leite materno dá 100% da necessidade da vitamina C. Então, suplementação de vitamina C, 0. Eu vou dar vitamina C e essa vitamina C faz com que eles façam menos resfriados. Mito. A gente precisa de uma quantidade X, vamos colocar lá, não é isso, mas vamos lá, 100 miligramas. Se eu der 1 grama, a criança urina 900 e fica com 100. Ela elimina pela urina a vitamina C. Então, por que o de 8 meses fica gripado? Porque o de 4 meses está na escola. O de 4 anos, isso. O de 4 anos está na escola. Então, até os 3 anos de idade é o tempo de formação do sistema imunológico. Por que eles ficam resfriados? Precisa entender melhor, precisa pesquisar melhor. Pode ser que não seja, o de 4 anos não seja um resfriado, e sim seja uma rinite, por exemplo. Então, já seja mais um quadro alérgico do que propriamente uma infecção. Então, a princípio, vitamina C totalmente desnecessário. Come laranja, come fruta, tem vitamina C suficiente. Perfeito. Eu vou fazer a pergunta da Jerusa. Ela fala da Bahia, conta que o primeiro filho, da Paraíba, desculpa, é da Paraíba. O filho dela, de 7 anos, tem alergia à proteína do leite. Ela tem uma bebê de 2 meses. Pergunta, minha filha também vai ter alergia à proteína do leite? Não sei. Não dá para saber. Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. É mais comum? Pode ser um pouco mais comum. A questão é entender primeiro, 7 anos de idade ainda com alergia à proteína do leite de vaca, precisa pesquisar melhor. Se é mesmo alergia à proteína do leite de vaca, se é só alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a algum outro tipo de alimento que está ali junto, se ainda tem essa alergia. A criança que tem um tipo específico de alergia que vai até mais tarde, ela desenvolve tolerância. É diferente. Alergia, caiu uma gotinha aqui, empola o corpo todo, mesmo de leite. Intolerância, ela consegue tomar uma xícara do leite, o resto ela não consegue mais, porque aí desencadeia sintomas. O bebê de 2 meses, a gente vai saber com o tempo. O leite que a mãe toma durante a amamentação passa pelo leite dela, a proteína passa pelo leite dela para o bebê. Isso significa que se tiver alergia, os sintomas já aparecem agora, já podem aparecer desde cedo. O importante é observar. O bebê tem muita cólica, muitos gases, tem alergia à proteína. Então vamos lá. Todo mundo que tem alergia, tem gases e cólica, grande parte, é um sintoma importante. Todo mundo que tem cólica e gases tem alergia? De jeito nenhum.
A nossa estatística de alergia à proteína do leite de vaca é criança de 6 a 8% delas apresentam alergia alimentar. Dessas, 85% no Brasil apresentam alergia à proteína do leite de vaca. Ou seja, estamos falando em torno de 7% das crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Se falar nos Estados Unidos, a principal é amendoim, porque o hábito deles é comer amendoim. Aqui, a nossa tendência alimentar leva mais à alergia do leite. Então, não é toda essa frequência. Vamos colocar assim, só para ter uma ideia. 93% das crianças têm cólica quando bebê. Não é isso, mas vamos lá. 7% tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, é uma distância enorme. Perfeito. Vou dar um recado, já eu volto, que tem muita mãe perguntando se tem que fazer alguma coisa quando o bebê ou a criança, porque aqui a pergunta é de 2 anos, mas eu vou estender para desde o bebê, desde o aleitamento materno exclusivo, se a criança pode não evacuar durante um tempo. Se depois com 2 anos, onde você já tem a alimentação estabelecida, se tem algum risco, algum perigo, se tem que fazer alguma manobra, se tem que levar para o hospital, tá? Já eu volto com essa questão da evacuação de bebês e crianças pequenas, já. Vamos falar da evacuação? É uma dúvida desde o nascimento do bebê. Então, algumas mães, principalmente a mãe que fica o tempo todo ali com o bebê, quando o pai já voltou da licença paternidade, né, doutor, que esse é um outro assunto que daria pra gente fazer um programa inteirinho só sobre isso. A mãe fica em casa com o bebê, ela fala, meu bebê não evacuou hoje. No dia seguinte, ele não evacuou também. E é um alimento exclusivo, é o leite materno. Há com que se preocupar? Primeira pergunta. A segunda são as crianças maiores. 2 anos, por exemplo, foi a pergunta da nossa telespectadora Dorli. O filho dela de 2 anos não evacuou por 1 semana. Precisa fazer alguma manobra no hospital? Olha só, são 2 situações diferentes. Quando nós falamos de aleitamento materno, criança que mama no peito pode evacuar a cada mamada fezes líquidas, como passar até 7 dias sem evacuar fezes pastosas. Tudo isso é normal. Mas vai depender de cada criança. Tá. Cada criança tem seu ritmo, cada criança reage de uma forma diferente. Já a criança de 2 anos, que fica 1 semana sem evacuar, esta criança tem uma obstipação intestinal. Tem que fazer alguma coisa urgente? Não, tem que passar no pediatra para entender o que é que está acontecendo. De repente, vai pedir uma orientação de um gastropediatra para fazer algumas avaliações, alguns exames, algumas orientações alimentares. O quadro é muito amplo. A criança pode ficar ressecada porque questões emocionais, questões nutricionais, questões anatômicas dela, enfim. São coisas que são importantes. Então, se essa criança tem fezes duras, ressecadas, cada vez que ela vai fazer cocô, ela sofre, ela segura. E se ela segura, não vai evacuar, vai ressecar mais, e cada vez ela come, e vem mais cocô, e ela não solta, e isso vai juntando, aí você começa a ter interferência no humor. Aliás, só para lembrar, quando você está enfesado, é porque você está cheio de fezes. O enfesado vem das fezes, né? Então, é uma forma de você não ficar enfesado, é evacuar. Deixa o bebê, deixa a criança. Então, o importante, não medique nunca por conta. Nunca automedique. E nunca autodesmedique. O médico mandou dar o remédio por 5 dias, ele ficou tão bonzinho que deu 2 dias eu suspendi. Não suspenda. Se é para dar por 5, é para dar por 5, né? Fale sempre com o médico. Perfeito. Então, são cenários diferentes e o bom é ter o contato do pediatra, né? Sempre. Quando você consegue dar segurança, não só para você, mas também para o pediatra, porque eu tenho certeza, você quer saber os desfechos das histórias, né? Você quer saber se o seu paciente melhorou, lógico, ele teve esse episódio, quando ele voltar para consulta, porque às vezes deve acontecer isso demais. Passou em consulta, estava tudo bem, mas 2 dias depois... Entra em contato. Né? Pergunta aqui da telespectadora Cleide Ribeiro, como é que ameniza a rinite do bebê de 3 anos, a criança de 3 anos, e a semana inteira com coriza? Então, se é rinite, é uma doença. Se é uma doença, precisa de tratamento. O tratamento pode ser feito pelo próprio pediatra, por alergista, pelo homeopata. Precisa analisar cada caso em especial e fazer o acompanhamento adequado. Às vezes, a questão de uma higiene ambiental... nós estamos agora, por exemplo, aqui em São Paulo, passando por um clima muito seco. Então, às vezes, só umidificar o quarto à noite com a antiga, velha e boa toalha molhada ou a bacia de água fechadinho lá
para ver se umidifica o quarto, ou umidificador até 2 horas depois que o bebê dormiu, isso já sozinho já pode fazer uma ajuda. Mas se é uma rinite, é uma doença, a doença se trata em acompanhamento médico. Josi Velasquez, boa tarde. Boa Sou tarde. mãe de primeira viagem. Minha pergunta é, minha filha tem 2 meses e sofre com cólicas. O que posso fazer para ajudá-la e evitar essas cólicas? Existe uma... Ela não coloca, por exemplo, se ela faz aleitamento materno. Não se faz. está em aleitamento materno exclusivo é uma coisa, se não está, se já está tomando leite de fórmula, que, aliás, abre parênteses, vale sempre lembrar, leite de fórmula é de vaca. Apesar de vir da indústria, ele não é fabricado lá, ele é feito a partir de leite de vaca, ou de cabra, ou de soja, mas vem da indústria, né? Ele é perfeito. feito lá. Bom, uma das definições mais antigas que a gente tem é sobre a cólica do primeiro trimestre. Isso vem desde 1956. É um bebê que chora pelo menos 3 horas por dia, pelo menos 3 dias por semana, por pelo menos 3 semanas a partir dos 15 dias de vida. Isso se chama cólica do primeiro trimestre. Acontece porque é uma maturação do intestino do bebê, ele está começando a se desenvolver, então ele ainda pode ter isso por 3 meses. Todo bebê pode chorar sem ter problema nenhum por 2 horas ao dia, não seguido. Mas juntando tudo, o bebê pode chorar por 2 horas, isso não significa necessariamente problema. É o bebê que está irritado, com frio, com calor, com fome, com sono, com xixi, com cocô. É o jeito que ele se comunica, né? É a forma que ele tem para dizer assim, presta atenção em mim. Olha aqui, vem aqui, porque alguma coisa não está legal. O que você faz com relação à cólica? De novo, se é um bebê que está em aleitamento materno, possivelmente ele está engolindo ar, então precisa avaliar melhor a técnica da mamada. Perfeito. Se é fórmula, o tipo de comida, então vamos comparar. O leite materno é o nosso arroz e feijão, a fórmula é a nossa feijoada. As duas são arroz e feijão, mas são diferentes. A digestão aqui é mais fácil, a digestão aqui é mais difícil. Então você começa a medicar. O medicamento, ele é um sintomático. Ele melhora o sintoma daquela hora, ele não resolve a causa. O importante é buscar a causa para resolver depois. Resolvendo a causa, o sintoma não aparece. Ah, mas está muito ruim agora. Fala com o pediatra. O pediatra vai orientar qual é a conduta adequada para aquele momento e qual é, por exemplo, um medicamento que pode ou não ser utilizado. Para terminar, algo que acontece bastante, Tereza Cristina diz que está adorando o programa, não conhecia, tem um filho de 18 anos e agora tem uma bebê com 5 meses. Legal, porque ela também está vivendo na época do primeiro filho, era de um jeito, com 5 meses a menina agora é diferente e se ela tiver mais um, pode ser que seja diferente. De novo, as recomendações vão mudando e é tudo para afinar, é para melhorar, né? Ah, Denise, mas era diferente e deu tudo certo, a gente sabe, mas as pessoas estudam, os médicos estudam tanto para trazer isso, olha, descobriu que é melhor o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Tem porquê, tem estudo, tem comprovação científica, né? O que mostra, e também isso é importante, né? Não aconteceu o aleitamento materno exclusivo. Ninguém é menos mãe por causa disso, não tem julgamento por conta disso. Se foi porque teve que acontecer, se foi porque a mãe definiu assim, sem julgamentos. O importante é que se saiba do melhor caminho para o bebê. Você está com todo o seu dinheiro, você chega aqui para mim, eu sou um consultor. Você fala para mim, ó, tá aqui o dinheiro que eu tenho. Eu quero procurar um investimento meia boca? Não, você quer o melhor investimento para o seu dinheiro. Então eu vou falar para você assim, olha, o melhor investimento para o seu dinheiro é esse aqui, precisa ter 10 milhões. Aí você fala assim, putz, eu não tenho 10 milhões, eu tenho 500 mil. Tá, então, dentro dos seus 500 mil, eu vou ver o que é o melhor para você aplicar. Não tenho 500 mil, tenho 1.000. Vamos fazer o que dá para fazer com 1.000. Esse é o pedido. Mas a minha informação não muda. Eu vou te passar o que é melhor. Dentro do que eu te passo e aquilo que você consegue, a gente vai ajustar um meio de caminho para que tudo seja da melhor forma possível. E com acolhimento, que é o que os profissionais vêm falando tanto aqui, né? Sem julgamento, com acolhimento, tudo vai dar certo. Tem @ no Instagram, @euapoioleitematerno. Se você apoia, #euapoioleitematerno, você também faz isso. E @ é mamífero que.
que é o Mamífero que Fala. O doutor já esteve aqui para falar do livro também, junto com a nutricionista Vanessa Abreu. Está convidadíssimo a voltar, doutor. É sempre uma delícia aprender com você. Fala fácil, fala simples, consegue chegar no nosso telespectador. Muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade, pela chance da gente falar um pouquinho a respeito de saúde, a respeito de prevenção, tão importante nos dias de hoje. Só lembrar, nós estamos em São Paulo, estamos em plena campanha de vacinação de sarampo. Era a vacinação de 15 anos a 29 anos. De ontem, a Prefeitura lançou a recomendação de se vacinar de rotina todas as crianças de 6 meses a 1 ano também. A primeira vacina de sarampo que a criança toma é com 1 ano de idade. A de 6 meses a 1 ano que ela tomar não vale para carteirinha oficial, então tem que tomar depois de 1 ano. Mas do jeito que nós estamos numa epidemia de sarampo, que era uma doença acabada no país há mais de 20 anos, e nós agora retomamos isso com uma incidência grande, e vale lembrar, sarampo mata. Então, de 6 meses a 1 ano e de 15 a 29, recomendação atual de vacinação de rotina contra o sarampo. Obrigada, doutor. De nada. Muito obrigada, bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!